Olá, meus irmãos, bom sábado, tudo bem? Como prometido, disse que prepararia uma mensagem todo sábado, uma mensagem atualizando aí sobre os eventos finais. Então tem uma notícia aí importante, né? E eu gostaria de estar passando para os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, perdoa os nossos pecados. Esteja com essa mensagem em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, o que vai ser destacado aqui, né, uma mensagem curta, é sobre a visita do presidente do Brasil, presidente Lula, aos Estados Unidos. Lula, na sua visita, como sempre, né, com certeza falou, né, das semelhanças que teve entre o governo Trump e o governo Bolsonaro, né, questão de invasões, né, invasões, né, assim como teve invasões do Capitólio, pelos apoiadores do Trump, assim como teve aquelas invasões em Brasília, né? Enfim, ele foi ali vender seu peixe, falando sobre, né, contra o governo Bolsonaro, assim como Biden era contra o governo Trump. Porém, o que mais destacou nesse encontro, né, Lula falou da liderança global. O que Lula disse? Ele disse que é necessário uma liderança global para o clima. Uma liderança aonde essa liderança, essa pessoa, né, podendo ser uma pessoa, possa tomar decisões que envolvem o destino de todos os países, aonde poderiam se criar leis, né, que favoreçam o clima para que as pessoas possam cumprir a lei climática. Olha que interessante, queridos. Não sabemos até onde o Biden vai aderir a esse pedido aí do presidente do Brasil, mas nós sabemos que essa liderança global do clima, ela já existe. Essa liderança global do clima é o próprio Papa Francisco, que criou o documento Laudato Si, que foi criado em 2015, esse documento, que tem como resposta o combate à crise climática. Mas nós sabemos que no 6º capítulo desse documento tem a cereja do bolo. A cereja do bolo seria o quê? A guarda do domingo de forma universal para conter as mudanças climáticas. Então, o Lula falou que o mundo precisa de uma liderança global do clima. Só que essa liderança global já existe, né? Com o Papa Francisco. Eu não sei se ele falou isso inconscientemente ou falou isso de forma proposital, né? Resumindo, queridos, de acordo com o encontro de Lula sobre essa liderança global do clima, isso quer dizer que todos os países precisam ter uma lei climática, né, que combata as mudanças climáticas. Aqui no Brasil já tem a lei climática, como foi destacado aqui no canal, que é a PEC 3721, né, que o texto dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição, o texto dela está sendo analisado por uma comissão especial e logo essa proposta de emenda à Constituição vai ser votada no Congresso, no nosso Congresso Nacional. Se aprovada essa lei climática aqui no Brasil, futuramente, quando a guarda do domingo vier com toda a sua força, o Brasil já terá uma lei vigente que apoie a guarda do domingo. Lembrando que o domingo virá como uma resposta à crise global que nós estamos vivendo, a crise climática, onde todos os países terão que parar nesse dia, guardar o domingo e assim receber a marca da besta, né? Porque sabemos que no futuro o domingo será a marca da besta, porque será uma cópia da marca entre Deus e o seu povo, como é descrito em Ezequiel 20, verso 20. Então, ao Lula citar sobre essa liderança global, ele disse, né, o mundo precisa de uma liderança global do clima. Ele está fazendo referência direta ao Vaticano, ao Papa Francisco, que é sim a maior liderança global do clima, aonde já tem um documento preparatório, né, ao qual eu chamo de
documento preparatório para o decreto dominical. Vamos ficar aí de olho nos eventos. Com certeza, essa liderança global, como ela já existe, ela se colocará à frente junto com os Estados Unidos em um futuro muito próximo. Vamos aguardar os eventos, queridos. A cada dia que passa, cada tempo que passa, as coisas vão se concretizando de forma mais rápida. Deus abençoe a todos. Ação. Este foi o enfoque do bloco anterior, baseado no 5º capítulo da encíclica Laudato Si. No 6º e último capítulo, o Papa continua com as pistas de ação a partir de uma dimensão ainda mais profunda, onde fala da necessidade de uma conversão ecológica. No âmago desta conversão está o dinamismo de uma espiritualidade socioambiental, de uma comunhão cósmica, universal. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo. E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. O dia do descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos, primeiro, a assumir o cuidado da natureza e, segundo, o cuidado dos pobres, que a encíclica enfoca esses dois elementos, a natureza e os pobres. Introdução: o tempo é pior inimigo do homem. Dentro dele existe frustração e planos de esperança. O tempo é implacável e não espera por ninguém. Durante várias eras o homem moldou sua vida através do tempo, fazendo planos e projetos para tentar ficar em harmonia com ele. As escrituras afirmam que os demónios conhecem o seu tempo e sabem como será a sua destruição. Ver Mateus 8, 29.
Satanás, o chefe dos demónios, também conhece muito bem o seu tempo e está por dentro dos acontecimentos. Os anjos do céu declararam que o anjo caído está com um plano de urgência para levar o mundo em rebelião contra Deus. Ver Apocalipse 12. Em nossos dias também observarmos o homem tentando se moldar ao tempo, avançando em seus projetos tecnológicos. A criação do robô humanoide, a Mecha, mostra a urgência do homem em querer superar o tempo. A Mecha é uma plataforma de estudos extremamente avançada criada para hospedar inteligência artificial pela empresa britânica Engineers Arts. Essa criação tem sido considerada por muitos como a criação mais avançada do século XXI. Os chineses acabam de anunciar os avanços dos estudos da internet 6G, algo que vai superar até a lógica humana, com um sinal tão potente de internet capaz de superar o sinal 5G, sendo disputada entre americanos e chineses para a dominação do cenário internacional. Dentro desse cenário tecnológico está para se desenvolver a última batalha cósmica, onde o povo de Deus cedo ou tarde terá que enfrentar o terrível tempo de angústia descrito em Daniel 12:1, onde uma fé superficial sucumbirá perante tão grande prova. Leia esse pequeno livro até o final e você vai entender o porquê estamos em contagem regressiva para o fim. Simulação de um futuro próximo. Estou dentro de uma caverna fria e úmida e, apesar da água e comida, sinto-me com fome e muito cansado. Estou com alguns amigos e alguns deles não conseguem ficar em pé devido ao cansaço extremo. Já faz um tempo, nos encontramos nessa situação e, ao olhar para o céu, me pergunto: será que vou conseguir? O desespero tem tomado conta de mim, mas tudo isso começou quando estava na casa de um amigo e ouvimos no noticiário sobre o decreto dominical. A princípio não demos muita importância, pois já tínhamos ouvido falar muitas outras vezes sobre essas notícias por amigos na internet. Mas suponhamos serem apenas boatos e que nunca haviam acontecido de fato. Porém, aquele dia parecia ser diferente, algo que deixou nossos corações preocupados, porque quem dava a notícia era uma rede de televisão muito famosa. O repórter dizia que, em consequência da crise mundial que assolava os países emergentes e não emergentes, estes deveriam receber ajuda económica para se reerguerem, e esses que recebessem ajuda, deveriam, em troca, fazer alterações em sua legislação. Veio um pensamento de medo sobre mim, pois havia um tempo em que o mundo inteiro tinha ingressado em uma grande crise e apenas um país não tinha sido afetado. Esse país propôs um acordo com os Estados Unidos, a maior potência económica e financeira do mundo, responsável pela distribuição de recursos, juntamente com outros países. O acordo consistia em que os Estados Unidos influenciassem as nações que recebessem ajuda para que mudassem sua Constituição, separando um dia de descanso universal para todos estabelecido por esse pequeno país. Logo, todas as nações aderiram à mudança da nova Constituição Mundial, que era composta por leis civis e trabalhistas. Em consequência disto, os documentos dos cidadãos deveriam sofrer alterações e as leis trabalhistas exigiam a aplicação do trabalho de segunda a sábado, sendo o descanso no dia de domingo, como um dia para confraternização entre as famílias, estabelecendo-se assim a paz mundial. Pela primeira vez vi os países unidos em um só propósito. Entre os guardadores do sábado surgiam as perguntas: e agora? Como vamos santificar o sábado? Se todo mundo agora por lei deve trabalhar aos sábados e descansar no domingo. Me lembrei da história do rei Nabucodonosor, registrado no capítulo 3 do livro de Daniel, quando este havia ordenado aos povos que se curvassem perante uma estátua de ouro que ele havia levantado. Estava ocorrendo uma situação semelhante, pois um dia de descanso havia sido levantado para ser reverenciado como uma estátua por todos os países do mundo, semelhante que aconteceu no tempo de Daniel.
Muitos amigos que estavam guardando o sábado entraram em desespero, tirando seus filhos das escolas, e muitos por se oporem às modificações do novo documento, que previa o acordo da nova Constituição, perderam seus direitos como cidadãos e não poderiam mais frequentar hospitais e universidades, perderam assim todos os seus documentos, tornando-se indigentes. Em consequência disso, também tiveram os bens confiscados. Muitos judeus, por guardarem o sábado, tiveram o mesmo tratamento. Logo veio em minha mente a lembrança do relato da época da Segunda Guerra Mundial. Perguntei-me então: será que vou morrer? A angústia se apoderou de mim e de muitos amigos. Nós nos reunimos em algumas casas para discutir o assunto e ao ligarmos a televisão, um dos comentaristas em um programa de notícia disse que pela primeira vez o mundo estava vivendo um período de paz, mas que todos que fossem contra a nova Constituição Mundial estariam declarando ser contra a paz mundial. Após isso houveram muitas manifestações, pessoas com seus cartazes levantados chamavam os guardadores do sábado de terroristas. Os recursos de muitos amigos estavam acabando e alguns deles não suportavam a ideia de ficar sem roupa e sem alimento, decidiram assim assinar o documento em obediência à nova Constituição Mundial. Este documento declarava serem eles cidadãos de bem, e nós por outro lado sofríamos muito por não aceitarmos as implicações deste novo documento. As pessoas nos olhavam com olhares diferentes devido a não aderirmos ao novo sistema econômico digital. Muitos idosos e crianças adoeceram e morreram. A minha fé foi provada grandemente. Alguns diziam que se nós dizíamos estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus estaria permitindo que sofrêssemos daquela forma. Nossos próprios familiares não quiseram nos ajudar e justificavam dizendo não acobertar criminosos. Logo um grande número, que estava unido em oração, buscando força do céu, foi diminuindo paulatinamente. Pessoas que tinham fugido para as montanhas voltaram e retomaram suas vidas como antes. Diziam que não estavam vivendo na época da Idade Média para estarem fugindo como loucos, diziam eles. Ninguém vai nos matar apenas por causa de um dia. Mesmo sem nossos documentos, temos ainda nossos direitos garantidos por órgãos internacionais. O tempo então foi passando e as coisas se tornaram ainda mais complicadas. O mundo todo havia entrado em uma grande comoção após uma entrevista feita por uma rede de televisão. Nessa entrevista, um homem se apresentou como sendo Jesus Cristo. Este era um homem muito bonito e dizia que a Terra estava passando por um período de paz, dizendo ainda conhecer a Buda, Maomé, Gandhi e todos os grandes líderes espirituais da Terra. Por fim ele se apresentou como sendo o próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas riram dele até que então foram colocados perante ele doentes terminais. Pessoas com doenças crónicas e degenerativas vinham até ele de todas as partes do mundo. Ele curou a todos, sendo o acontecimento transmitido por redes internacionais de televisão e internet. Passava o dia inteiro curando as pessoas como Cristo havia feito no passado. Os líderes políticos e espirituais da Terra se curvavam diante dele e para cada alma em sofrimento ele apresentava uma palavra de conforto, pois falava fluentemente todos os idiomas da Terra, incluindo todos os dialetos. Sobre ele repousava uma luz semelhante a uma lâmpada reluzente e por onde ele caminhava essa luz o acompanhava. Os cientistas não conseguiam explicar tal fenómeno e ao se aproximar perto dele as pessoas sentiam uma grande alegria. Em resposta afirmava que a luz que provinha do seu corpo representava a glória adquirida após a sua ascensão ao céu. Todas as pessoas que vinham até ele para serem curadas, ele conhecia a todas pelo próprio nome de forma individual. Quando em entrevista foi perguntado a ele o porquê dele ter vindo à Terra somente agora e não antes, na época das maiores crises da Terra, em resposta aos entrevistadores ele dizia ter vindo cumprir as Escrituras e só poderia ter vindo na época certa.
Com a Bíblia na mão citava textos que falavam da sua segunda vinda à Terra, dizia ainda ser necessário a Terra passar por um pequeno período de paz, para depois levar seus filhos que acreditavam nele para o céu definitivamente. Disse também que a observância do domingo, sendo observado como dia de descanso universal ordenado por Deus, uniria as nações em um propósito de paz. Também disse que os observadores do domingo teriam grandes bênçãos vindas do céu e todos seriam abençoados por guardar esse dia, porém aqueles que não observassem esse dia não poderiam alcançar o favor de Deus, consequentemente impedindo a paz mundial. Senti meu corpo arrepiar-se quando ele disse isso. Percebi que era chegado o tempo e precisávamos fugir imediatamente como previa as Escrituras. Usando a pouca habilidade que eu possuía, em consequência de meu contato com a natureza, para tentar sobreviver. Eu procurei um lugar isolado. Muitos amigos meus choravam copiosamente pedindo a minha ajuda. Percebi que muitos deles não possuíam fé e confiança em Deus, mas estavam movidos pelo desespero de salvar suas vidas. Levar a todos esses poderia colocar nossas vidas em perigo e de muitos outros também. O que poderia fazer? Pensei. Uma grande angústia tomou conta de mim. Adiante será mostrado para você nesse livro quais são os movimentos mundiais atuais e suas estratégias que estão preparando o mundo para receber a marca da besta. Adquira o livro completo clicando no link que está na descrição desse vídeo. E saiba tudo o que está por vir.